Se sentir desanimado não é só um privilégio para os fracos. Os fortes também, às vezes, em dias em que menos se espera, se sente para baixo, se sente desanimado e sem rumo. E muitas vezes, num dia, ele vence todos os obstáculos. E no outro dia, ele é vencido por todos eles. Se você não se sentiu assim, bom, eu te digo que eu já me senti assim. Elias foi, acho que um dos caras mais feras que a Bíblia fez questão de nos relatar a sua história. Elias era um homem forte, não fisicamente, mas um homem forte de caráter, forte de personalidade, alguém muito corajoso e que não colocava em negociação aquilo que realmente era certo. Se era certo, era certo e aquilo tinha que ser defendido. Elias viveu num tempo onde um rei e a sua rainha faziam coisas inacreditáveis, coisas abomináveis, se a gente pode dizer assim. E esses dois que se chamavam Acabe e Jezabel fizeram da vida de Elias realmente um inferno. E Elias estava indignado com o que eles estavam fazendo com o povo, com o rumo que eles estavam levando o povo de Israel, e indignado com o próprio povo de Israel por se deixar levar, por se deixar iludir por coisas que não faziam sentido algum. E Elias era um cara tão legal, tão alto astral, que botava aqueles que ainda se rendiam somente ao Senhor para lutar pelo nome do Senhor. Teve um dia que ele fez um reboliço danado com os profetas de um tal deus Baal lá e os profetas da deusa Aserá, que eram sustentados pela rainha Jezabel. No total eram mais ou menos uns 850 profetas, mais ou menos, e ele estava sozinho nessa, mas enfim. Ele desafiou esses 850 profetas a provarem se realmente esses deuses que eles seguiam podiam fazer alguma coisa por eles. Ele falou o seguinte: vamos pegar 2 novilhos, vocês escolhem qual que vocês querem, vocês coloquem esse novilho em pedaços em cima da lenha de um altar que vocês vão construir para os deuses de vocês, e vocês vão orar, vão pedir para esses deuses para que o fogo que vai queimar esse sacrifício venha deles, que eles mandem o fogo. Em outras palavras, que esse fogo surja milagrosamente. E eu vou fazer o mesmo depois, com o meu Deus. Bom, a Bíblia nos diz que aqueles profetas pularam, rodearam aquele altar, fizeram diabo a 4 com aquilo e gritavam e oravam desde cedo até o meio-dia e nada aconteceu. Quando Elias viu aquilo, falou: chega, já ficamos tempo demais aqui esperando esses deuses aparecerem e fazerem alguma coisa, botar fogo nesse negócio. Agora é minha vez. Então ele pegou o novilho que tinha sobrado para ele, reconstruiu o altar de Deus que estava em ruínas, porque há muito tempo o povo tinha abandonado Deus, colocou lenha sobre aquele altar e colocou o novilho lá em cima. Mas não foi só isso não. Ele pegou mais ou menos uns 8 cântaros de água e jogou sobre aquela lenha. Para você ter uma ideia, um cântaro de água equivale mais ou menos uns 12 litros de água. Então, vamos dizer assim, que foi muita água jogada sobre aquela lenha. Impossível pegar fogo. Mas então Elias pegou, orou, pedindo a Deus que Deus mostrasse quem realmente era Senhor. E no mesmo instante, Elias não precisou fazer mais nada do que isso. Desceu fogo do céu
e queimou aquele novilho, queimou aquela lenha, queimou aquelas pedras do altar e lambeu toda aquela água que estava em volta, que era impossível de se pegar fogo, aquela chama pegou. E todos puderam ver que realmente somente o Senhor, somente Deus era o único Deus, o único Senhor. E esse homem tão incrível que fez tudo isso, no dia seguinte se sentiu desanimado. Jezabel, que era a rainha doida daquela época, que tinha matado vários profetas do Senhor, falou para Elias: olha, tudo isso que você fez contra os meus profetas eu vou fazer com você. E ai de mim se eu não fizer o mesmo e você não morrer. E Elias, por incrível que pareça, sentiu medo. Elias, como eu e você, era de carne e osso, era humano e fugiu para o deserto e caminhou muitos dias até num determinado momento que ele sentou, depois deitou e disse o seguinte: Senhor, leva a minha vida não vale nada, eu quero morrer. E dormiu. Para vocês terem uma ideia, até um anjo do Senhor enviado por Deus veio até Elias para tentar animá-lo, para fazê-lo comer alguma coisa. Elias só se levantava, comia, beliscava alguma coisa e voltava a dormir. E o anjo ali insistindo com Elias, levanta, vamos, você precisa continuar. E Elias não conseguia. Até que Elias levantou, caminhou por muitos e muitos dias no deserto, até encontrar um monte chamado Horebe, que diziam ser o monte do Senhor, e ali ele subiu aquele monte, encontrou uma caverna e se escondeu lá dentro. Daí então Deus não enviou um anjo não, Deus veio em pessoa. Chegou e falou: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias respondeu: eu não aguento mais, Senhor. Parece que eu sou o único que não se rende a toda essa maldade, a toda essa idolatria. Parece que eu tô sozinho, eu não aguento mais. Já fiz muito e parece que nada se resolve. Então, a Bíblia fala que veio um vento muito forte que batia contra aquelas rochas, quebrava elas, mas o Senhor não estava naquele vento. Aí veio então um terremoto que abalou tudo, mas também diz que Deus não estava naquele terremoto. Então veio fogo, um fogo muito grande, um fogo que deixava os olhos de Elias cego até de tão forte que era. Mas Deus também não estava naquele fogo. Foi então que uma brisa suave sussurrou no ouvido de Elias. Aí então Elias entendeu que ali era Deus. Elias veio para fora e aí Deus perguntou mais uma vez: Elias, o que você está fazendo aqui? Então Elias derramou seu coração diante do Senhor e falou: eu não aguento mais. Eu me sinto sozinho nessa luta. Parece que ninguém mais quer seguir o certo. Parece que nada do que eu fizer vai adiantar alguma coisa. Então Deus fala assim: Elias, continua, segue o teu caminho, vai para onde eu te mandar, continua na tua missão. Porque eu preservei muito mais profetas como você que não se ajoelharam diante dessas coisas que estão acontecendo em Israel. Você não está sozinho. Então Elias pegou e continuou o seu caminho. Eu imagino que talvez você, assim como eu, já tenha passado pelo mesmo momento que Elias passou, de ser uma pessoa firme, forte, que luta, que vai na frente por aquilo que acredita. Só que tem momentos que você também não consegue ser positivo em tudo, não consegue ser corajoso em tudo, não consegue ver
alguma perspectiva de algo bom e talvez faça como Elias, que começa a caminhar num deserto sem fim. Primeiramente, se esconde na escuridão dos nossos olhos, fecha os seus olhos, só quer dormir, só quer ficar deitado, não quer se alimentar. Ou então caminha mais e mais e mais sobre um deserto e então encontra uma escuridão de uma caverna e ali se esconde. Eu já fiz isso e eu tenho certeza que talvez você já tenha passado por isso também. Porém, a gente tem que lembrar que tem alguém que nesses momentos nos pergunta o que você está fazendo aqui. Por que você está nessa escuridão? Por que você está se sentindo assim? Você tem ideia do que eu estou fazendo por você? Levanta, se alimenta, vai pra frente. Mas ainda assim a gente parece que fecha os ouvidos para essa voz e continua caminhando naquele mesmo deserto. Então Deus vai mais fundo, Ele vai lá onde nós nos escondemos, na caverna que nós chamamos de quarto, né? Vamos dizer assim, onde a gente se esconde no escuro daquilo que a gente está sofrendo. E Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? Eu quero ouvir. Por que você está aqui? Muitas vezes a gente acha que Deus fala de forma estrondosa com a gente, mas não, Ele entende aonde a gente está, Ele entende o que o nosso coração está passando, Ele sabe que o nosso sofrimento não é à toa, que não é frescura. Então Ele não vem como um vento forte que nos quebra mais ainda, que nos derruba mais ainda, nem como um terremoto que estremece mais as nossas energias, que estremece mais o nosso coração, e nem como um fogo que queima o último fôlego que a gente tem. Aí Ele vem como uma brisa, como algo suave, como algo doce que inunda o nosso pulmão e faz ele respirar mais uma vez. E é assim que Deus se apresenta nos momentos difíceis que a gente passa, nos momentos em que queremos nos esconder, seja na escuridão dos nossos olhos ou seja na escuridão de uma caverna. E esse mesmo Deus, Ele nos chama para fora. Vem para fora primeiro, sai daí, derrama diante de mim o que está te angustiando. Então esse mesmo Deus, com toda a paciência e misericórdia, nos diz, você não está sozinho, eu estou com você e tem muitos outros que estão com você, que amam você, sua família, seus amigos. Você precisa continuar o seu caminho, continuar a sua vida, continuar a olhar para frente, porque esse momento de sofrimento, ele é transitório, ele é passageiro. Então Deus, Ele restaura, Ele coloca você de novo na pista, vamos dizer assim, Ele te levanta e restaura todas as suas forças. E é esse Deus que, quando me vem à mente me esconder em alguma caverna, é esse Deus que me faz levantar e, como uma brisa suave, sopra em meus pulmões e me faz respirar novamente e me faz querer seguir em frente.